Dracena, São Paulo, Brasil. Canal 200, uma emissora da AMIC, Amigos da Cultura de Dracena e região. 87. A partir de agora, a rádio. Programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu sei que sozinho nada sou, somente contigo sou vencedor. Pra conseguir me levantar, somente os teus pés eu preciso estar. E quando o mar me faz desistir, tenho que entregar meu coração a ti. Em ti eu vou buscar poder. Basta te ouvir, eu tenho que orar. Senhor, estou ouvindo teu chamado. Eu tenho que orar. Jesus, eu te estou prostrado. Bom dia, prezado ouvinte da Rádio 87.9. Muito bom dia também aos nossos assistentes pelas redes sociais. Vocês são muito bem-vindos. Eu gosto muito de pensar que o ensino da Bíblia é uma coisa primordial para nós. Jesus disse assim, certa vez, aos que o ouviam, aos líderes: errais não conhecendo as Escrituras. Então, se nós não conhecemos as Escrituras, ainda hoje estamos errados, não é mesmo? Porque Jesus deixou essa mensagem para nós a partir daqueles que o ouviam, que eram líderes na causa de Deus naquela época. Irmãos, este programa existe para nós estarmos examinando as Sagradas Escrituras. Estamos aqui novamente. Pastor Ivan vai nos acompanhar hoje, trazendo ensinamentos preciosos para nós. E você é muito bem-vindo e convide sua família, seus amigos, aqueles que têm interesse em conhecer o livro sagrado. Estamos reunidos porque nós queremos transmitir conhecimento da palavra de Deus, né? Você também pode aprender e transmitir conosco, né? Muito bem, vamos orar para iniciar a nossa conversa. Querido Deus, estamos gratos porque o Senhor nos despertou pela sua santa misericórdia, nos trouxe aqui outra vez e queremos, Senhor, distribuir o conhecimento desse livro tão importante para a nossa vida, que traz os ensinamentos de Jesus para cada um de nossos irmãos que nos ouvem nesta manhã. Abençoa-nos, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos acompanhe e também desperte no coração e na mente de cada ouvinte o interesse por termos cada vez mais conhecimento do Teu livro sagrado. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Muito bem, bom dia, pastor Ivan. Bom dia, irmã Ju, bom dia a todos que nos acompanham pela rádio, pela transmissão do Facebook. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós, com cada família por vocês representados, que nós possamos ter este momento de reflexão, de crescimento, de conhecimento na palavra de Deus, para que, quando aplicamos em nossas vidas este conhecimento, nós possamos extrair
aquilo que Deus tem reservado de melhor para cada um de nós. Esse é o propósito de Deus, que nós cresçamos em conhecimento, para que dentro do conhecimento nós vivamos em paz, em harmonia, que nós sejamos bem-sucedidos nos nossos planos, nos nossos projetos e consigamos vencer as adversidades da vida. Esse é o desejo de Deus, que nós sejamos felizes e bem-sucedidos. Muito bem. Hoje nós vamos avaliar, assim, estudar um pouquinho sobre uma parábola muito conhecida, a parábola do bom samaritano. Tem tanta coisa bom samaritano, né? Aqui em Dracena, a Igreja Católica tem um programa muito bonito, que é desenvolvido com muito carinho, que é a clínica O Bom Samaritano, né? Porque lá eles recuperam drogaditos, alcoólatras. Eu acho esse programa muito interessante, muito bonito, uma coisa que toda a comunidade poderia ter, né? E o nosso saudoso sacerdote foi que planejou isso daí, né? Irmãos, o bom samaritano. Então, quando a Bíblia descreve esse ensinamento, ela começa dizendo que um certo homem que era intérprete da lei, ele não era um analfabeto do Sagrado Livro, aqui diz que ele era intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. O interesse dele não era conhecimento do Sagrado Livro, não é mesmo? Quando nós olhamos já essa introdução da história, nós temos que tomar o cuidado de não atualizar a história para o nosso tempo, de maneira de perder aquilo que eles vivenciaram no momento em que foi escrito. Primeira coisa, quando o texto apresenta aqui que um homem intérprete da lei, o que nós temos que trazer como conhecimento de documentos históricos? Primeira coisa, a palavra lei, que está aqui, o texto é Lucas capítulo 10, o versículo 25, a palavra lei, quem está acompanhando na Bíblia, pode observar que ela está com L maiúsculo. Ela está com a letra maiúscula, né? Por quê? Porque lei, nesse tempo, era a maneira deles se referirem ao que nós chamamos hoje de Bíblia. Eles tinham a Bíblia na mão, de Gênesis até Malaquias, certo, que é o que nós chamamos hoje de Antigo Testamento. Essa Bíblia que estava nas mãos dele, conhecida pelo povo judaico como Tanakh. Tanakh é uma expressão de uma junção de sílabas hebraicas, né, que é a Torá, né, o Terrilim e o Naviim, né, que forma a expressão Tanakh. Né? Tanakh, o que é a Torá? Torá são o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Terrilim, os Salmos, né? E o Ketubim, os profetas, os Naviins, os profetas, né? Então, a expressão Tanakh, ela junta, né, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, né, com os Salmos e os profetas. E esse conjunto de revelações que Deus fez através, né, de homens consagrados, voltados a Deus, sendo o primeiro deles Moisés, né, que começa a escrever a Bíblia. Então, a partir de Moisés e depois, né, os salmistas, né, Davi, Asaf, né, que escreveram, Salomão, que escreve Provérbios, que escreve Eclesiastes, e depois os profetas, Isaías, Jeremias, Naum, Abacuque. Né? Então, essa soma que montou o conjunto de Bíblia, que nós chamamos hoje de Antigo Testamento, eles chamavam de lei. Né? Então, quando fala que era um intérprete da lei, era um intérprete da Bíblia. Agora, qual que é a diferença de um intérprete da Bíblia nesse tempo para o tempo de hoje? É porque as pessoas, primeiro, a maioria das pessoas eram analfabetas. E mesmo aquelas que sabiam ler e escrever, elas não tinham acesso à Bíblia, porque a Bíblia era
um livro sagrado reservado ao povo de Deus, que era visto por doutores dentro das sinagogas. Então, esse livro não era levado para fora, ninguém tinha acesso a esse livro. Por isso que a Bíblia fala, em Apocalipse, por exemplo, em outros textos, fala que é bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve. Porque né? alguns só ouviam, né? A maioria só ouvia. Era um lendo e os outros só ouviam. Então, a questão é, esse que está lendo, ele, para interpretar de maneira correta, ele estudava muito. Né? Para ele ser um rabino como Jairo, como Nicodemos, ele, para ser um doutor da lei, um intérprete da lei, eles estudavam por volta de 15 anos, né? Para poder começar a interpretar e ser reconhecido como um intérprete da lei, como um doutor. Então, quando fala aqui, né, no texto do Bom Samaritano, de um intérprete da lei, ele é uma pessoa extremamente capacitada para fazer isso. Agora, o que me chama a atenção é que essa pessoa tão inteligente, essa pessoa tão capacitada, essa pessoa que dispensou 15 anos da sua vida estudando, quando ele teve a oportunidade de estar na frente do autor, né, ao invés dele extrair o melhor, não, ele vai colocar o autor à prova. Quer derrubar o homem, né? Quer derrubar. Né? E sabe que tem gente que é assim até hoje? Tem gente que ele chega perto de outra pessoa e ele não tem o propósito de compreender. Ele tem o propósito de atrapalhar, de colocar empecilho, de fazer má interpretação daquilo que está sendo apresentado. Né? Então, de fato, as pessoas perderam muito tempo testando Jesus, provando Jesus, ao invés de absorver os seus ensinos, colocando em prática e assim, né, viver o melhor que Deus tem reservado para eles nessa época e para nós hoje. Porque muitas pessoas fazem isso até hoje. Ao invés de compreender Jesus, fica testando para ver se vai dar certo. É uma grande lição para nós, né? Nós precisamos buscar o que Jesus quer para a nossa vida, não é mesmo? É isso aí. Então, eu acho assim, nesse texto, quando a gente lê com bastante atenção, eu acho Jesus, assim, um PhD em pedagogia, porque ele conduziu a conversa de um jeito que quem ficou em situação desagradável não foi ele, né? Foi a pessoa que perguntou. Jesus, ele tinha uma didática, né, fantástica, né, na teologia hebraica, isso é conhecido como maiêutica, né, é você expor através da reflexão. Então, uma pessoa te faz uma pergunta e você devolve a pergunta para ele. O que você acha? Né? O que você acha daquilo que você perguntou? E Jesus fazia muito isso, usava muito esse método. E o método das parábolas era um método muito utilizado por Jesus. Por quê? Porque dentro desse método da parábola, Jesus usava questões do cotidiano, né? O que era comum do dia a dia daquele tempo. Jesus, ele pegava algo extremamente comum, transformava numa história, e essa história exemplificava o que ele queria dizer, e as pessoas obrigatoriamente tinham que refletir a respeito daquela história para poder entender. Né? E aqui, nesta parábola que Jesus está propondo, é uma parábola que tem que ter um contexto profundo. Primeiro, porque olha como o texto coloca. Ele coloca que a pessoa que chegou para falar com Jesus é um intérprete da lei. Então, já explicamos isso. Ele é um doutor. Mas esse doutor, ele chega para Jesus e chama Jesus de mestre. Né? Acima dele, né? No caso, né? Então, no caso, é assim, é um diálogo entre mestres. Não é um diálogo qualquer. Não é um diálogo de rua. Não é um bate-papo informal. É um diálogo teológico entre mestres.
né? Então, Jesus era reconhecido como mestre, esse doutor da lei também era reconhecido como mestre, e a tentativa desse doutor da lei é assim, vamos ver quem sabe mais. Né? Tirando a prova, né? No caso, tirando a prova. Tirando a prova, vamos ver quem sabe mais. Então, é interessante porque nesse método, Jesus sempre parte do conhecido para o desconhecido, não é isso? Sim, porque o que Jesus está fazendo é se revelando a nós como Deus e revelando nós a nós mesmos, porque nós temos uma grande dificuldade de autoconhecimento. Né? Sócrates, né, no seu período filosófico ali, antes de Cristo já trouxe essa perspectiva de que quem somos nós? Né? A expressão de Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Né? Se nós nos conhecermos, nós vamos ter uma melhor qualidade da interpretação da vida. Agora, não é mais simples nós nos conhecermos a partir de quem nos criou? Com certeza, né? Jesus tinha esse interesse, né? É o interesse de revelar não só... Jesus, ele revelou 3 coisas. Ele revelou quem nós somos, ele revelou na criação quem ele gostaria que nós fôssemos, né? E ele revelou quem nos tornamos depois do pecado. Então, ele revela tudo, porque o propósito dele é o quê? Você tem a oportunidade de ser restaurado ao propósito original. Você não precisa se conformar com a situação que você vive hoje. Eu estou com você, eu estou revelando o que aconteceu, não para te acusar, mas para que você tome consciência da possibilidade de transformação. Né? Então, Jesus, ele apresenta algo que era novo naquele momento, era a possibilidade de ser diferente. Né? Porque nesse tempo as pessoas não tinham essa possibilidade nem com relação à profissão. Né? Por que Jesus era carpinteiro? Porque José era carpinteiro, que era o pai, vamos dizer, humano, o pai adotivo, né? O pai humano. José era carpinteiro, o filho vai ser carpinteiro, porque eles viviam num sistema de castas. Né? Então, aquilo que o pai era, o filho é, o neto vai ser, e todo mundo vai... Não há possibilidade de mudança. Né? E aí vem Jesus e fala, não, isso está errado. Né? Você tem escolha, você pode ser transformado, você pode escolher o que você quer. Agora, existem padrões melhores para seguir dentro da sua escolha. E eu vou te apresentar, né? Quais são as possibilidades. O leque de escolha está nas suas mãos. Agora, dentro do que você vai escolher, você tem a oportunidade de escolher o melhor e escolher o pior. Né? É assim no casamento. Né? Você tem um leque de opções aí, né? O mundo te oferece um leque de opções. Depois não adianta reclamar do marido, foi você que escolheu ele. Né? Ou da mulher, Ou né? da mulher, foi você que escolheu. Foi você que colocou dentro de casa, foi você que fez uma aliança. Né? E daí a gente pode usar até uma música, né? Que é bastante comum. Agora aguenta coração. É isso mesmo. Então, Jesus foi interrogado como mestre e ele devolveu a pergunta, né? Que nem o pastor disse. Ele perguntou, o que está escrito na lei? Como interpretas? Veja bem, ele não disse só como você lê, como você interpreta, né? É mais profundo um pouco. Então, dentro da teologia, isso é conhecido como 2 estudos diferenciados, né? Que é a exegese e a hermenêutica. Não é um nome meio complicado, não é muito comum, mas exegese é o que está escrito. Né? Exegese é o que eu extraio do que está escrito. Isso é a exegese. Eu leio um texto, eu sei o que está escrito ali. Agora, como eu interpreto, isso é hermenêutica. Porque a interpretação está vinculada ao conhecimento. Dependendo do nível de conhecimento que uma pessoa tem, ele vai interpretar a mesma coisa de forma diferente. Né? Então, é por isso que nós temos que crescer em conhecimento.
para poder interpretar da maneira correta. A falta de conhecimento leva a interpretações erradas, e muito erradas, né? E muitas coisas foram interpretadas errado já no passado, e estas coisas que foram interpretadas errado, Jesus vem corrigindo. E por isso a pergunta dele, né? A pergunta dele, olha, está escrito, você sabe o que está escrito, mas como você interpreta? O que Jesus já está trazendo à reflexão é que, às vezes, a sua interpretação não é exatamente o que está escrito. É você que está interpretando dessa forma. Porque a palavra de Deus, ela não pode ser interpretada com base numa declaração única. Ela tem que ser coerente com toda a Bíblia. Porque um profeta não pode contradizer o outro, né? Deus, ele não pode contradizer a si mesmo. Então, ele não pode falar uma coisa aqui e depois negar na frente, né? Até porque a Bíblia fala que Deus não tem mudança nem sombra de variação, né? Então, a palavra dele é firme. Então, a questão é, o que está escrito? Exegese. Como você interpreta? Hermenêutica. Agora, a interpretação depende do conhecimento. Então, e o homem respondeu de modo adequado, não é isso? Porque ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Foi a resposta dele. Era uma resposta condizente com o que estava escrito, não é mesmo? Esse era um padrão, vamos dizer assim, era resposta pronta, né? A gente tem muita resposta pronta, né? Na ponta da língua, assim, a pessoa fala, a gente dá a resposta, mas o outro não pode questionar mais, porque se ele questionar, não tem mais resposta. Né? Não vai fundo, né? Não vai fundo, é resposta pronta isso aqui. Então, o que ele faz? Ele cita o resumo da Bíblia para eles. E esses dois textos que ele se refere aqui, o primeiro texto, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Esse texto é o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, que é a sequência do Shema Israel, que é o versículo 4 de Deuteronômio. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o versículo 4 de Deuteronômio 6. E daí vai para o versículo 5, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. O próximo versículo que ele cita, amarás o teu próximo como a ti mesmo, né, que é um versículo, aí vem a interpretação, como você interpreta, esse é um dos versículos mais mal interpretados na Bíblia até hoje. Né? Até hoje. Amarás o próximo como a ti mesmo. E é esse versículo aqui que leva Jesus a fazer a parábola do samaritano, né? Para que ele entenda quem é o próximo, né? Então, esse versículo aqui, ele está em Levítico, capítulo 19, versículo 11. Né? Então, você tem o resumo da lei, o resumo da Bíblia, né? Em Deuteronômio, capítulo 6, 5, e depois em Levítico, capítulo 19. Esses dois textos resumem o propósito de Deus em revelar a Bíblia. Agora, o problema está escrito, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Que é o resumo aqui do versículo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Agora, a pergunta que vem depois, né, que é a pergunta da reflexão, é quem é o seu próximo? Parece-me, pelo que eu entendo, assim pelo que eu leio da Bíblia, que para eles, judeus, o próximo era só a pessoa da nação deles, né? Por exemplo, o samaritano, as outras nações eram o que? O estrangeiro, né? Eles não tinham muita obrigação. Então, na verdade, né, é um contexto um pouco mais profundo do que isso. Né? Porque o que acontece? Judeus e samaritanos não se davam. Agora, por linhagem, eles são da mesma origem. Isso. Eles são do mesmo povo, são descendentes de Abraão. Só que judeu não se dá com samaritano. A estranheza, por exemplo, da própria samaritana no poço, quando Jesus se aproxima, ela fala para Jesus, por que o senhor veio falar comigo? O senhor é judeu.
Quer dizer, não deveria, né? Não deveria. E o texto de Mateus, quando coloca esse episódio, o texto explica, né, que ela estranhou porque judeus e samaritanos não se davam, eles não conversavam. Inclusive, eles faziam um caminho muito mais longo para chegar até Jerusalém, até Belém, para desviar de Samaria. Eles não queriam nem entrar em Samaria, passar ali, porque na cabeça deles, se eles passassem dentro da cidade, eles já estavam contaminados. Né? Qual que era o problema? Qual era a rixa entre judeus e samaritanos? A rixa é que os samaritanos, que tinham os seus cultos nos montes, né, que é a questão da samaritana no poço, falar qual que é o lugar de adoração, é aquele monte ou é o outro monte? Né? Porque eles adoravam nos montes, eles faziam cultos nos montes, só que eles não faziam culto só para Deus. Né? Eles adoravam outros deuses, outras entidades, porque eles aprenderam isso com os povos pagãos. Então, como eles não eram exclusivamente monoteístas, né, os judeus detestavam ele, porque eles eram da mesma linhagem, mas partiram para outro modelo de adoração. Então, os judeus consideravam ele um povo contaminado. Vocês não fazem, vocês são dos nossos, mas rejeitaram a nação. Né? Então, por isso, a gente rejeita vocês também. Eles se viam como inimigos, e é aí que está a questão da interpretação. Eles se viam como inimigos. E aí a reflexão de Jesus. Quem é o seu próximo? Então, é muito interessante essa questão, né, do próximo, que tem uma aplicação muito profunda também para nós hoje. Então, porque se a gente pergunta hoje, quem é o seu próximo? O que as pessoas vão responder? As pessoas normalmente vão responder que, primeiro, meu próximo são os da minha família. Ou os meu próximos são aqueles da minha comunidade religiosa, do meu vínculo eclesiástico. Ou o meu próximo é aquele que está mais próximo de mim, mesmo que eu não conheça. Né? As pessoas associam a palavra próximo com a ideia de um advérbio de lugar, né? De estar próximo, né? De estar perto. O texto de Levítico 19 não fala isso. E é por isso que Jesus usa na parábola o exemplo de um samaritano e de um judeu. Por quê? Porque eles eram inimigos. E o texto de Levítico 19 fala que o teu próximo é o teu inimigo, não teu amigo. Né? Amarás o teu próximo. Você tem que amar o seu inimigo. Porque amigo todo mundo ama. Até tem um texto de Jesus que ele fala assim, se você fizer o bem para quem te conhece, para quem faz o bem para você, que vantagem você tem? Que vantagem você tem? Então, o texto de Levítico, ele fala assim, né? Não te vingarás do teu próximo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? Não te vingarás do teu próximo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? Quando Jesus coloca essa perspectiva, né, daquilo que, como amar, como observar o próximo, na Bíblia se refere, orai pelos vossos inimigos. Né? Aqui, ó. Levítico capítulo 19, né? O versículo, aqui é o versículo 16, né? Não andará como mexeriqueiro entre o teu povo, não te atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. E aqui ele introduz a questão do próximo. Quando chega no versículo 18, olha o que ele fala: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Né? E aí ele coloca, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Né? Então, amar o próximo
né, como outros textos falam, ore pelos seus inimigos, né, é aquela pessoa que você vê como alguém que é adversário seu, alguém que está te incomodando, alguém que está te importunando. Ao invés de você se vingar dele, ao invés de você querer fazer o mal contra ele, de você agredi-lo, não, pelo contrário, você deve orar por ele, estender a sua mão e, se possível, ajudá-lo nas suas necessidades. Né? É isso que Jesus está falando. Por isso que ele coloca a história do samaritano. E a história do samaritano é muito interessante. É muito bonita, né? Nossa. E aí vem o contexto. Por quê? Porque judeus e samaritanos não se davam. E a pergunta, depois da parábola que Jesus vai fazer, usando o exemplo do samaritano, é: quem é o seu próximo? E agora, eu acho interessante que eles tinham tanta raiva de samaritano que, quando ele responde, ele não fala foi o samaritano, ele fala aquele que usou de misericórdia com ele. Ele não repetiu a palavra samaritano. Não, porque ele nem quer, ele tinha tanto ódio, tanta mágoa, tanta amargura guardada, que ele não quer nem citar. Né? É como as pessoas... É forte, é como as pessoas falam hoje de algumas pessoas que, por alguma circunstância da vida, o magoaram, feriram, ou colocaram em situações embaraçosas. A pessoa fala assim: eu não quero nem ouvir esse nome na minha frente. Né? Você nunca vai ouvir eu pronunciar esse nome. Né? A pessoa toma essa postura. E é isso que eles fizeram com os samaritanos. Eu nunca vou pronunciar esse nome. Existia um ódio, uma mágoa guardada muito grande. E aí Jesus fala: mas você tinha que orar por eles. Você tinha que estender a sua mão por eles, para eles. Você tinha que ampará-lo nas suas necessidades. Imagina uma pessoa que agiu contra você e fez você perder o emprego, te trouxe um prejuízo financeiro, ou até te transmitiu uma doença. E aí, é isso que Jesus está colocando. Você tem que orar por ele. Você tem que amá-lo. Porque amor na Bíblia não é sentimento, é mandamento. Você tem que amá-lo. Você tem que orar por ele. E se ele tiver em alguma necessidade, você tem que estender a mão e ajudá-lo. A reflexão é essa. A questão é fácil? Não é fácil, não. É uma coisa bem, assim, específica. Só que quando a gente tem, assim, Jesus conosco, é possível, né? Porque a Bíblia diz que com Deus tudo é possível. Na perspectiva de Jesus, isso é possível. Por quê? Porque quando Jesus olha alguém que o ofende, ele vê essa pessoa com uma expressão de infantilidade muito grande. Né? Tanto que Jesus, sendo crucificado, a expressão de Jesus é: Pai, perdoa esse povo aí, porque eles não sabem o que fazem. Né? Jesus está falando: olha, é tudo criança. Né? É tudo criança e eu sou o brinquedo deles nesse momento. E eles estão querendo quebrar o brinquedo. Né? Mas são crianças, então perdoa. Porque eles nem sabem o que eles estão fazendo. Né? Então, essa intercessão de Jesus é olhar para o mundo como crianças birrentas, como crianças, né, inconsequentes. Né? Tanto que a palavra usada para o ser humano, que na tradução não dá para perceber, mas no texto grego fica muito claro isso, a palavra usada para o ser humano como filho de Deus é diferente da palavra usada para Jesus como filho de Deus. A palavra grega usada para Jesus é huios, que quer dizer que o filho que tem a mesma maturidade do pai. Necessariamente não é usado só para a divindade. Jesus utiliza esta palavra para se referir a algumas pessoas, mas para mostrar que ela tem maturidade. Então, huios é uma pessoa que tem a mesma maturidade do pai. Jesus tem a mesma maturidade de Deus, o Pai. Né? Então, a palavra, quando se refere a Jesus como filho, é huios. A palavra usada para nós, seres humanos, como filho, é tecna,
é uma outra palavra. E tecna é a ideia da criança traquina. Né? Daí que vem traquino, né? Daí que vem a traquina. É a ideia da criança traquina. Né? Aquela criança, assim, que ela comete um erro, até sem querer, ela está brincando na sala, bate a mão no vaso, o vaso quebra, né? Todo mundo sabe que só estava aquela criança na sala, só estava ela ali. Daí você chega na sala porque ouviu o barulho do vaso quebrado, a criança está ali amedrontada, assustada, você pergunta, quem quebrou isso aqui? Ele fala, não sei. Né? Esconde. Esconde. Né? Então, é essa perspectiva que Jesus está mostrando. E quando ele se refere à pessoa que não consegue orar pelos seus inimigos, não consegue amar o próximo como a si mesmo, ele está mostrando que essa pessoa é a criança infantilizada. Então, ele está falando para esse doutor da lei aqui, assim, você não passa para criança. Você não sabe nada, né? Não sabe nada, inocente. Não sabe nada. Então, tem, assim, nesse contexto que Jesus usou 2 líderes religiosos da época, né? Que era o sacerdote que passou, viu o homem caído e não assistiu. E segunda vez passou o levita. O levita seria hoje o que? Um diácono, pastor? Seria isso? Não, ele seria um pouco mais do que isso. Porque o levita, ele era aquele que ministrava exclusivamente no templo. Né? Então, ele é um sacerdote direto do templo. Né? O diácono, ele não trabalha exclusivamente só para, né, a ordem religiosa. Né? Então, é alguém que se dedicou exclusivamente para o trabalho dentro do templo. Né? Então, é essa a ideia do levita. Né? É a pessoa que a vida dele é exclusiva para Deus. Né? E por isso, né, a questão do levita é de passar assim longe, né, do samaritano. Por quê? Porque ele conhecia os rituais de purificação. E pelas leis humanas, né, pelas leis que eles criaram, se tocasse em alguma coisa impura, né, ele teria que fazer todo o ritual de purificação de novo. E ele só poderia se considerar puro depois do pôr do sol. Então, naquele dia inteiro, ele ia estar contaminado. Né? Uma coisa que Jesus coloca como destaque aqui, e a gente tem que observar, é assim, ó, o versículo 30. Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém. Essa informação aqui é extremamente importante. Né? Falar que ele descia de Jerusalém. Por que descer de Jerusalém? Quem desce de Jerusalém é porque ele já fez o ritual de purificação e está voltando para casa. Quem sobe a Jerusalém é porque está indo se purificar. Né? Então, quando Jesus coloca aqui, ele está descendo de Jerusalém, é porque ele já tinha feito os rituais. Né? Então, depois que ele fez os rituais, ele não queria se contaminar para ter que voltar lá de novo e fazer tudo de novo. Seria muito demorado. Então, veja bem, essa questão de eles passarem e fazer de conta que não viram, né, o homem machucado, eu acho assim, as pessoas, uma interpretação minha, pode ser que eu esteja errada, mas as pessoas estão colocando... Vamos lá, como você interpreta? Exatamente. Estão colocando os compromissos religiosos acima das necessidades humanas. Sim. E Deus falou que não é para fazer isso nem com o sábado. Então... Né? Às vezes a pessoa não compreende a questão da guarda do sábado, né? E coloca a lei da guarda acima da necessidade humana, né? Que muita gente não compreende. Nós guardamos o sábado, temos o sábado como dia de guarda prescrito por Deus, e nós acreditamos dessa forma e desenvolvemos a fé desta forma, porque acreditamos que isso seja bíblico, mas muita gente que é de fora, né, e que até alguns estão nos ouvindo agora,
né, não compreende que a vida está sempre acima de todas as coisas. Então, nós guardamos o sábado, guardamos, mas se houver uma emergência, se alguém precisar de um medicamento, se alguém precisar de um alimento, se alguém precisar de uma ajuda direta, eu não vou deixar de socorrê-lo porque é sábado. Eu não vou deixar de comprar um medicamento porque é sábado. Eu não vou deixar de auxiliar uma pessoa, levá-la no hospital porque é sábado. Né? A vida está acima desta questão da lei. Por quê? Uma expressão que eu sempre uso. Nós temos uma lei de Deus que é perfeita, mas nós vivemos num mundo imperfeito. Né? E nesse mundo imperfeito, com uma lei perfeita, alguma coisa vai dar choque. Em algum momento vai dar choque. Eu já precisei de medicamentos, de hospitais, né, no sábado, e fui atendido, e fui para o hospital. Né? Então, nós temos que observar a necessidade, né, colocada de uma maneira da experiência humana, né, e do amor e da misericórdia de Deus. Não fazer como já foi feito no passado, que era o caso aqui dos levitas, dos judeus, do legalismo, de que se você passou mal no sábado, né, então morre, né? Porque tem que passar o sábado para comprar o seu remédio. O máximo que eu vou fazer é orar por você. Se Deus quiser te curar, Ele te cura. Né? Gente, que loucura. Então, isso não é um comportamento aceitável. Cristão, né? Cristão, né? E é disso que Jesus está falando aqui. Né? Jesus está falando, olha, por que esses homens se desviaram? Quantas pessoas, por exemplo, cristãos, né, que vê uma pessoa em necessidade na rua, como eu já vi, a irmã já deve ter visto, né? Você está andando pela rua, de repente você vê um senhor, uma senhora com uma sacola pesada, com dificuldade de ir para casa, e a pessoa fala, não, mas eu não vou dar carona porque eu não conheço, acabei de lavar o carro. Eu vi uma vez numa revista uma reflexão sobre isso, que eu achei muito interessante. Eles usaram a aplicação de que um pastor passou e viu um acidentado e ele tinha que oferecer a ceia. E ele passou e foi embora porque ele não queria chegar atrasado para a ceia. Então, e aí o que é mais importante? Né? Não é a vida humana? Então... Não é a vida humana. Né? Qual o propósito da ceia? Né? Então, assim, em muitas circunstâncias, dentro da nossa postura de vida cristã, nós temos que reavaliarmos as situações para sermos, de fato, cristãos, para sermos, de fato, humanamente cristãos, mas guiados pelo Espírito Santo. Porque Deus não vai deixar ninguém assim abandonado, né? Não, de jeito nenhum. Né? E aqui o que ele coloca, o levita, né, passou longe, né? O sacerdote também passou longe, todo mundo se desviando do problema, trazendo a reflexão para os dias de hoje. Quantos problemas as pessoas se desviam hoje, porque falar não tem nada com isso. Tipo assim, eu não quero ir na delegacia de polícia dar depoimento depois de testemunha, ou em fórum. Eu não quero me envolver, eu não tenho nada com isso. Né? Vou perder tempo, vou faltar no meu serviço. Talvez tenha um monte de declarações desse tipo. Né? Uma outra coisa que, assim, eu penso que a gente poderia tirar uma lição espiritual para nós, é que tanto o sacerdote quanto o levita, eles desciam. Agora, quando fala do samaritano, fala que ele seguia. Então, será que esses religiosos estavam usando, assim, essa palavra descia espiritualmente, e o samaritano seguia o seu caminho porque ele seguia a espiritualidade que ele conhecia? Sim. Essa expressão aplicada dessa maneira espiritual é muito recorrente na Bíblia. Né? Como, por exemplo, Jonas, quando nega a ordem de Deus de que ele vá pregar em Nínive para salvar aquele povo. Né? Então, a partir do momento que ele nega a ordem de Deus, o texto começa a mostrar a decadência de Jonas. E daí fala,
que ele desceu para Jope, que ele É. desceu para o porto, ele desceu para o navio. No navio, ele desceu para o porão. Quando foi jogado no mar, ele foi engolido pelo peixe e desceu para o fundo do mar. Né? Então, ele foi descendo, foi descendo, foi descendo. O que o texto está querendo mostrar é: você vai negar a Deus, né? Você vai descer cada vez mais. Né? Só vai descendo, descendo, descendo. Vai chegar uma hora que você vai chegar no fundo do mar, igual o Jonas. Né? Né? Aí talvez não tenha mais nenhum recurso, né? Dependendo, né? Porque Jonas teve um recurso. E aí vem de novo a reflexão. O levita e o samaritano eram sacerdotes do templo, absolutamente pessoas religiosas e íntegras na sua religiosidade. Agora, dentro da sua religiosidade, da sua expressão eclesiástica perfeita, ao invés de ele se elevar a Deus na espiritualidade, ele só descia. Né? Ele descia. Né? Quantas pessoas em postura de autoridade eclesiástica, você olha para ele assim, ele tem uma arrogância tão grande, ele tem uma prepotência tão grande, que ele só desce. Isso de qualquer denominação, de qualquer área eclesiástica. E é o cuidado principalmente daqueles que estão em cargos mais elevados, em funções mais elevadas. Se ele não tomar cuidado, ele foi elevado por causa da sua capacitação, por causa do seu conhecimento, mas quando ele chegou lá em cima, espiritualmente e humanamente falando, dentro da expressão da misericórdia, da graça, do cristianismo prático, ele subiu de cargo, mas ele desceu da espiritualidade. Né? Ele foi diminuído na sua humanidade. Ele perdeu a compaixão, ele perdeu a empatia, ele perdeu a misericórdia, ele perdeu a humildade de olhar para o outro e falar: o que eu posso ajudar o outro? Ao contrário, muitas dessas pessoas de cargo elevado acabam pisando nas outras. Né? Quem precisa diminuir alguém para se sentir maior é porque já é muito pequeno. É mesmo. Né? É um ensinamento que Jesus deixa para nós muito forte, né? Até porque ele se fez menor, sendo maior. Né? Exatamente. Filipenses, né, escreveu isso, que ele se aniquilou, né? Se esvaziou de Deus, né? A expressão de Filipenses. A irmã citando Filipenses aí, eu me lembro de Paulo, né? Paulo, seguindo o exemplo de Jesus, também a declaração dele em Filipenses, ele fala também a respeito disso, porque Paulo era uma pessoa extremamente capacitada, né? E daí ele fala, né, a respeito da sua própria transformação, né? Ele fala que se alguém pode se gloriar na carne, né, ele ainda mais. É Filipenses 3:4. Ele fala assim, o apóstolo Paulo: bem que eu poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E daí ele fala quem ele era. Olha quem era Paulo. Circuncidado ao 8º dia, ou seja, nasci na igreja. Né? Nasci na igreja. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, eu sou irrepreensível. Né? Olha, o Paulo podia se juntar com o Roberto Carlos e falar: esse cara sou eu. Que nem a música do Roberto. A música do Roberto. Então, pastor, tem muitas lições espirituais que talvez o nosso tempo não dê para esgotar aqui, né? Mas veja bem, quando o samaritano pegou o homem no colo, levou para a hospedaria, né? Naquela época não tinha hospital, entregou o hospedeiro e disse assim: cuida desse homem. Eu acho essa expressão, eu acho que Jesus está dizendo hoje para nós: cuida do seu, sabe? Cuida do seu irmão, daquele que... Cuida do seu próximo, cuida do seu semelhante, né? Por exemplo, essa semana
teve uma família que passou por uma adversidade, está passando por um momento de adversidade. Eu coloquei uma mensagem nos nossos grupos das nossas igrejas adventistas, né, solicitando ajuda para esta família. Coloquei também um cartão no Face, né, o mesmo que eu coloquei nos grupos de WhatsApp da igreja, coloquei no Face em público, né, e agradeço, né, a todos os irmãos e irmãs que pela compaixão, pela misericórdia, estenderam as suas mãos e nós estamos conseguindo suprir a necessidade dessa família, né, que é um casal e tem um bebê de 1 ano de idade, né, um pouco mais de 1 ano. E eles estão passando por uma situação um pouco mais complexa neste momento e precisam do socorro, né? E muitas pessoas estenderam a mão, né? E eles estão sendo socorridos neste momento. É disso que Jesus está falando, né? Eu não posso desviar, eu não posso passar de largo, como é a expressão usada aqui no texto, né? Eu não posso falar, eu não tenho nada a ver com isso, porque algumas pessoas, né, infelizmente, algumas pessoas, né, no caso dessa família, por exemplo, né, graças a Deus que, como eu já disse, agradeço os irmãos e irmãs que contribuíram, que ajudaram a suprir essa necessidade emergencial nesse momento, tanto com finanças quanto com fraldas e leite e outras coisas que eles precisavam ali também, né? Muita gente contribuiu. Agora, em compensação, eu ouvi de algumas pessoas, né, a pessoa falando assim, mas a pessoa não tem nem dinheiro para comprar leite, por que tem filho? Né? Então, aí já estava julgando, né? E a Bíblia diz que não é para julgar ninguém. Esse é o levita aqui, que passou longe. Esse é o sacerdote que passou longe. O que ele está falando eu não tenho nada a ver com isso, né? Se o outro é irresponsável, não é problema meu, né? Agora, ele nem parou para conhecer o caso, para ver a situação, né? Ele já fez um julgamento, já determinou a sentença, né? E se colocou de fato como juiz, né? Falou assim, eu sou o juiz, né? Está condenado, né? E eu não tenho nada a ver com isso. O que Jesus está mostrando não faça isso, né? E o que o samaritano faz é buscar a responsabilidade para si. Ele leva para a hospedaria e fala para o dono da hospedaria, cuida desse rapaz para mim, eu vou pagar. Eu vou já deixar uma quantia aqui, e se tiver alguma despesa a mais, né, pode colocar na minha conta. Quando eu voltar aqui, eu acerto. Então, esse homem, esse samaritano, ele era uma pessoa que passava com frequência naquele lugar, né? E ele tinha, sabe uma coisa interessante nessa história? Ele tinha crédito lá. Sim, né? Sim, porque tinha integridade, né? Porque era uma pessoa que tinha ética, né? Era uma pessoa conhecida, né? Então ele vai até ali, né? Assim como, graças a Deus, né? Graças a Deus, nós não precisamos de crédito e fazemos de tudo para não precisar, mas se precisarmos, nós temos. Né? Porque as pessoas nos conhecem, né? E as pessoas sabem a nossa postura de vida. Né? O duro é quando a pessoa chega num lugar, né? E ela se fala assim, olha, eu queria levar isso daqui, né? Quanto custa isso aqui? A pessoa fala o valor, daí ele fala assim, eu sou cristão da igreja tal. Fala, então é só à vista. Daí é complicado isso, né? A pessoa que não tem crédito, né? E ainda mancha o reino de Deus. Né? Nós, como cristãos, deveríamos promover sempre o reino de Deus. Né? O reino de Deus, que é esse o propósito do cristão, né? É exaltar a Cristo e promover o reino de Deus na terra. Então, essa questão dele, assim, contribuir com o seu dinheiro, porque hoje nós vivemos uma época de crise no mundo, né? E as pessoas não estão disponíveis, principalmente dinheiro, ninguém quer dispor, né? Não, mas o dinheiro é algo muito interessante, porque Deus nos abençoa de tal maneira que quanto mais, claro, com responsabilidade, com sensatez,
né, de uma maneira racional, mas quanto mais você contribui com o necessitado, menos falta para você. Eu já tive essa experiência, realmente. Né? Porque Deus, ele ampara de todas as formas. E no sistema financeiro, eu falo isso sempre, Deus utilizou o sistema financeiro para que nós vivêssemos num sistema de interdependência. O que o outro precisa está na minha mão. Né? Então, né, semana passada, por exemplo, eu tive um problema no ar-condicionado do meu carro. Ele travou a ventoinha da cabine interna. Né? Quando ele travou, a primeira coisa que veio na minha mente eu vou ter que orar porque alguém que mexe com isso está precisando que eu leve o carro lá. Porque ele vai consertar e eu vou pagar. Né? E o que ele precisa está na minha mão. Né? Então, é um sistema de interdependência. Eu preciso do serviço dele, né? Ele precisa sobreviver, né? E a sobrevivência dele, parte dela, nesse momento, está na minha mão. Né? Então, nós vamos ali estar junto, e ele vai me abençoar com o serviço, eu vou abençoá-lo pagando. Né? Mas, desta forma, nós vemos que ninguém vive sozinho. Todos nós dependemos uns dos outros para sobrevivência, para a estabilidade humana. E todos, sem exceção, dependem de Deus. Exatamente. Que Deus abençoe, então, porque nós estamos chegando, né? 2 minutos para encerrar. Né? E a mensagem, né? A conclusão, né? Final aqui, onde Jesus, né? Pergunta, né? Aqui no versículo 36. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Qual desses aqui? E aí vem a resposta do intérprete da lei, que ele fala o que usou de misericórdia com ele, que ele nem cita que é um samaritano. O que usou de misericórdia com ele. Ele é obrigado a reconhecer que o inimigo foi mais misericordioso do que ele. Né? Então, quando Jesus traz essa reflexão, e essa reflexão é para nós hoje, será que aquelas pessoas que nós temos dificuldade, vemos com uma certa adversidade, às vezes essas pessoas, será que elas não estão sendo mais misericordiosas do que nós? Elas não estão mais sensíveis à voz de Deus do que nós? Elas não estão mais em comunhão com Deus do que nós na nossa religiosidade? Né? É isso que Jesus está trazendo. Né? Porque o que é a verdadeira religião que Tiago fala? É visitar e amparar os pobres, as viúvas nas suas necessidades. Né? É um evangelho prático. Né? Não é você simplesmente orar 24 horas por dia e ler a Bíblia 24 horas por dia. É você aplicar de maneira prática na sua vida e na vida do próximo. Se for feito dessa maneira, nós estaremos cumprindo a expectativa de Deus em Cristo Jesus na nossa vida cristã. Amém por isso, né? Pastor, o senhor pode orar conosco para concluir? Sim, vamos orar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de conhecer a Tua Palavra, de parar para esta reflexão, de que nos leva a pensar de que o quanto nós estamos obedecendo a Tua Palavra e exercendo o cristianismo de maneira prática. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as Tuas bênçãos de maneira muito especial sobre cada irmão, sobre cada irmã que nos acompanham neste momento, cada família por eles representados. Te agradeço pela vida de cada um deles, pela vida do Adriano, Camila, os seus filhos, Adriano que nos acompanha aqui na rádio como técnico de som. Que o Senhor abençoe a ele e toda a família de uma maneira muito especial. Que o Senhor nos conceda a tua paz, que todos tenham uma excelente semana na companhia de Jesus Cristo e guiados pelo Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo domingo. A Rádio 87 FM Dracena apresentou
Programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.